Planejamento em saúde. Técnicas de planejamento para profissionais. O que é planejamento em saúde? Entendemos como planejamento em saúde o conjunto de estratégias previamente pensadas com o intuito de alcançar metas e desenvolver processos da melhor forma possível. Esse planejamento é muito importante para que a equipe saiba como e o que deve fazer. Para um caso de instituições de saúde em que a quantidade e a complexidade das tarefas a serem realizadas, bem como o volume de recursos e pessoas envolvidas na organização, não pode correr o risco de improviso. Essa necessidade do planejamento torna-se premente. O fato de lidar com situações que envolvem a vida de milhões de pessoas e que podem resultar em doenças, incapacidades e até mesmo mortes. Então, planejar é pensar antes e durante uma ação. No entanto, existem diferentes maneiras de planejar, ou seja, existem diversos métodos. O planejamento surgiu na América Latina na década de 1960, sob a influência da teoria desenvolvimentista da Comissão Econômica para a América Latina. Desenvolver um planejamento em saúde é essencial para a organização dos processos e o desempenho das atividades de forma eficiente. Isso inclui a gestão de recursos e equipe, o gerenciamento dos leitos, o atendimento de qualidade e entre outros fatores. Existem ainda 3 tipos de planejamento em saúde: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Planejamento estratégico. O nível de planejamento estratégico em saúde reúne medidas de longo alcance, abrangendo objetivos mais amplos. Podem ser planos flexíveis, que é aquele que se modifica conforme o tempo e se ajusta para atingir as metas da instituição. Já o planejamento tático, ele se caracteriza por uma abrangência média, podendo focar em ideias sobre como as ações devem ser feitas. Portanto, ele trata-se dos meios que levarão a equipe aos objetivos que devem ser alcançados da melhor maneira possível. E o planejamento operacional, que ele visa em organizar as atividades que cada profissional fará. Portanto, ele tem uma abrangência curta. Trata-se das ações cotidianas da instituição de saúde e possui uma cronologia específica de tarefas a serem feitas. Instrumento de planejamento do SUS. Alguns instrumentos básicos são os instrumentos para o planejamento e gestão no âmbito do SUS. São o plano de saúde e as respectivas programações anuais e o relatório de gestão. Estes instrumentos se interligam sequencialmente, compondo um processo cíclico de planejamento e gestão para a operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS. Outros: Plano Nacional de Saúde, PNS, Programa Anual de Saúde, PAS, Relatório Quadrimestral de Prestação de Contas, RQPC, Relatório Anual de Gestão, RAG. O que é preciso para criar um bom planejamento em saúde? Como vimos, o planejamento em saúde é essencial para que as atividades das instituições corram bem, além de que com ele é possível atingir os objetivos da organização. Assim, é viável oferecer um atendimento mais humanizado aos pacientes e proporcionar organização na rotina de trabalho da equipe. Veja como criar um planejamento. Defina seus objetivos.
Antes de mais nada, é preciso que a instituição de saúde tenha seus objetivos claramente definidos para conseguir criar um planejamento para atingi-los. Isso é fundamental para que o plano dê certo e que as estratégias sejam escolhidas de forma eficaz. Considere a política organizacional. Também é muito importante levar em conta a estrutura organizacional do hospital para que as estratégias sigam esse caminho e estejam alinhadas com ela. Portanto, ao definir os caminhos que farão parte do planejamento, o ideal é se guiar pelas políticas organizacionais da instituição. Trace um plano realista. Por fim, é preciso compreender as possibilidades quanto aos recursos humanos, a estrutura e a equipe da instituição para desenvolver um plano que seja possível de ser executado. Isso é fundamental para alinhar as expectativas do que se quer atingir com os recursos disponíveis.